Nesse sábado, 6h30 da noite, o Botafogo volta a campo, só que agora para enfrentar o Internacional de Porto Alegre. Um jogo completamente ganhável para o Botafogo, porém difícil e complicado. Não tem jogo fácil no Brasileirão, ainda mais quando você enfrenta outros gigantes. E o Botafogo tem alguns problemas novamente para essa partida. Eu não me lembro qual foi a última vez que o técnico David Ancelotti teve o elenco completo para poder escalar os jogadores que ele queria. Todo jogo ele tem que mudar a escalação, pelo menos nesse momento aqui, por conta de lesão, por conta de suspensão, jogador que vai para a seleção sub-20. Então tá complicado realmente esse time do Botafogo ter uma sequência jogando junto. Todo jogo tem que fazer mudanças. O ponto positivo é que o Botafogo tem opções no seu elenco que deixam o técnico à vontade de fazer essas mudanças sem cair tanto o nível em relação aos titulares. Mas eu vou te mostrar agora como o técnico David Ancelotti deve mandar o Botafogo a campo nesse sábado contra o Internacional. Vem comigo. E essa deve ser a escalação do Botafogo para o jogo contra o Internacional. O Inter que vive uma fase difícil, complicada, tá com o novo treinador, o Ramon Dias, tentando acertar a equipe ainda, mas ainda com muitos problemas, né? E o Botafogo pode aproveitar dessas deficiências táticas ainda que tem o Internacional para vencer esse jogo. Vamos lá. O Botafogo terá o Léo Link no gol como seu goleiro titular. Na lateral direita, o convocado para a seleção brasileira Vitinho, muito injustiçado por parte da torcida do Botafogo. Eu mostro aqui várias vezes nas análises para vocês a importância do Vitinho defensivamente, a importância dele atacando espaço. Sendo essa opção de ataque para o time do Botafogo, muitas vezes aparecendo livre, ele, Cuiabano. Esses caras são a alma desse time do Botafogo. Quando eles estão bem, o Botafogo tende a vencer os jogos. Mas infelizmente o Vitinho tem pecado nas finalizações e o recorte que fica para o torcedor é somente do gol perdido. Ninguém vai olhar a movimentação que ele fez, ninguém vai olhar o tanto de vezes que ele se coloca livre para receber a bola. Então é futebol, cara, mas ele foi convocado para a seleção brasileira. Tomara que jogue bem, se ele tiver a oportunidade de entrar em campo. Torço para que o Botafogo consiga valorizar cada vez mais esse ativo, né, que é o Vitinho, que será titular mais uma partida. A dupla de zaga do Botafogo é com o Gabriel Silva, o Gabriel Bahia, que foi contratado, mas que não quer mais ser chamado de Gabriel Bahia, então é o Gabriel Silva. Ele deve jogar. O Caio Pantaleão teve uma lesão ontem no joelho, ainda não se sabe qual foi a lesão do Caio Pantaleão, não se sabe o tempo que vai levar para recuperar. Provavelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai ter saído qual foi a lesão dele. Tomara que não seja nada grave, tomara que seja algo para ficar, sei lá, um jogo fora, 2 no máximo. Torço aqui já por uma pronta recuperação do Caio Pantaleão. Mas aí o Gabriel deve jogar na zaga ao lado do Alexander Barbosa. É uma zaga interessante, não vejo como uma zaga ruim, não. Eu acho que o Gabriel vai substituir bem o Caio Pantaleão. E o Alexander Barbosa é um zagueiro de bastante imposição. E é um zagueiro também que eu gosto. Eu acho interessante essa dupla de zaga assim do Botafogo. E aí, na lateral esquerda, que começam a ter alguns problemas pro Botafogo. Por quê? Tem a expectativa da volta do Alex Telles, mas ainda não é confirmado. O Marçal sentiu ontem antes do jogo e o Cuiabano tá suspenso. Então o Botafogo, em tese, ainda não tem a certeza que vai ter um lateral esquerdo para esse confronto. Mas a tendência é que o Alex Telles consiga retornar. E o Marçal também não foi constatada ainda nenhuma lesão. Pode ser que tenha sido somente um incômodo e que ele consiga jogar. E aí pode ser que o Botafogo tenha o Telles e o Marçal como opções para esse jogo. É o que eu torço para acontecer. Mas tem uma tendência muito forte do Alex Telles estar recuperado para esse jogo e iniciar como titular. É uma mudança de característica. Alex Telles é um lateral mais posicional, trabalha mais com toques curtos. Quando você tem um Cuiabano, como foi no jogo contra o Bahia, é um cara toda hora incomodando o time adversário, o tempo todo pisando na área, finalizando, buscando dar assistência, buscando marcar gol. É outro nível de intensidade, é outra coisa. É outro estilo de jogo, que aí vai do técnico, qual estilo de jogo ele prefere. Eu prefiro o Cuiabano. Não é que o Alex Telles seja ruim, mas eu acho o Cuiabano, nesse momento, que ele é mais útil para o Botafogo. Mas o Alex Telles é um bom lateral esquerdo também, e vai ser importante esse retorno dele, se ele conseguir voltar. A dupla de volantes do Botafogo é Marlon Freitas e Nilton. É impressionante como o Nilton tem se firmado no time do Botafogo. Era um jogador que era odiado pela torcida hoje. Muitos torcedores já mudaram de opinião em relação ao Nilton. Quem não mudou vai mudar ainda, porque é um jogador de boa pegada no meio de campo, tem boa estatura, tem bom passe e tá pegando confiança. Eu acredito que se ele tivesse entrado em um time do Botafogo todo encaixadinho, já jogando certo, ele estaria se destacando muito mais e talvez ele estaria sendo comentado como uma grande promessa.
mas como pegou um momento mais conturbado e que ele tá assumindo esse posto de titular do Botafogo, vão acontecer críticas, é normal, mas eu acho o Newton um bom volante. E o Marlon Freitas, quando ele tá bem, o Botafogo costuma também vencer os jogos, tem mais controle de meio de campo. E aí do meio pra frente, o Santi Rodrigues vivendo um momento iluminado, né? Marcou o gol no jogo contra o Bahia, foi importante. É um jogador que vem melhorando o seu rendimento e vem sendo peça fundamental do time do Botafogo do meio pra frente. O Santi Rodrigues consegue articular o time, né? Porque ele não é um ponta direita. Tu vê ele entregando esse corredor pro Vitinho e tu vê ele fechando por dentro. Então ele vai fechar por dentro como um meia em muitos momentos, vai entregar o corredor pro Vitinho. É claro que isso não significa que não pode acontecer o contrário, do Vitinho vir por dentro e ele jogar no corredor. Isso pode acontecer durante o jogo, mas o Santos funciona muito como esse meia e tá começando a pisar mais na área. Meia que pisa na área costuma marcar pelo menos uma quantidade interessante de gols na temporada, porque você tá na área, uma hora ou outra, ou a bola vai sobrar para você, ou você vai ser uma opção livre de passe. Então é interessante isso que tá fazendo o Santos Rodrigues. E aí, o Savarino vai jogar como camisa 10 armador. Eu torço muito para que o Savarino volte a jogar o futebol que ele jogava na temporada passada, que infelizmente ainda ele não tá conseguindo repetir. Tamanha queda do Savarino que sequer ele foi convocado para a seleção da Venezuela. Então, é um momento pro Savarino, cara, eu tenho qualidade, não sou veterano, posso me recuperar. É claro que quando o time todo do Botafogo estiver jogando melhor ao redor, vai crescer a produção dele. Mas o Savarino é um cara para chamar responsabilidade nesse meio de campo. Ele é talvez desse elenco do Botafogo o jogador que tenha mais moral com o torcedor no final das contas, cara. O Savarino. Tanto que tu pode ver, ele tá na sequência ruim, mas o torcedor dificilmente cobra as atuações do Savarino. Se fosse outro jogador na posição dele, meu amigo, e sem estar rendendo o esperado, o torcedor já tá caindo em cima há muito tempo. Jefinho vai jogar na ponta esquerda mais uma vez. O Botafogo vai contar com a volta do Matheus Martins, que cumpriu suspensão contra o Bahia, mas que estará à disposição do Botafogo para esse jogo contra o Internacional. É mais uma opção que o time ganha no banco de reservas. Importante porque você já não vai ter o Cuiabano, que é um lateral, ponta. E o Arthur Cabral jogando como centroavante, opção do Cris Ramos e do Kadir, que deve ser relacionado novamente. É assim que deve ir o Botafogo para enfrentar o Colorado nesse jogo de sábado, jogo importante para o Botafogo se firmar no G4. A briga tá muito intensa, cara. O Mirassol tá ali na cola, o Botafogo, tem o Bahia também que tá próximo, então são muitos times brigando por essa posição. O Botafogo se embalar na sequência aí de umas 3 vitórias consecutivas, eu acho que pode abrir uma margem e também ganhar confiança pro restante aí, para essa reta final de Campeonato Brasileiro que vai pegar fogo, meus amigos. Mas é assim que deve montar o time técnico David Ancelotti para encarar o Inter. Farei alguma modificação? Tem a questão da lateral esquerda ainda, a gente não sabe se o Telles vai estar à disposição, Marçal, mas o Gabriel deve jogar na zaga no lugar do Pantaleão, se o Pantaleão realmente tiver sofrido alguma lesão um pouquinho mais séria. E é isso, esse é o nosso vídeo de hoje, abração do Francesco, é nóis, fui!